Eu estudo espanhol há tanto tempo, eu leio em espanhol há tanto tempo, eu resolvo questões de espanhol há tanto tempo, eu escrevo em espanhol há tanto tempo, mas não consigo falar. Beleza, galera? Esse é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então vamos falar um assunto hoje aqui que gera aí um problema, uma insatisfação de 90% das pessoas que não são nativas de língua espanhola, mas estudam espanhol há pouco tempo, há muito tempo, e ficam sempre com essa questão aí de como é que eu estudo tanto tempo a língua espanhola? A língua espanhola para mim parece tão próxima à língua portuguesa e eu não consigo falar. Então vamos falar disso agora e eu vou dar algumas dicas também aqui nesse vídeo. Mas antes disso, se você quiser curtir o vídeo, deixar aqui algumas sugestões, fazer perguntas, deixar comentários, falar sobre a sua experiência com relação à língua espanhola, dúvidas que você tenha, aulas particulares que queira fazer e assim por diante, fique à vontade e vamos lá. Primeira coisa importante, entre a língua portuguesa e a língua espanhola, a gente tem uma coisa, não é só entre essas duas línguas, né? Mas essas principalmente e algumas outras mais. Nós temos uma coisa chamada inteligibilidade assimétrica entre as línguas. Então a língua portuguesa e a língua espanhola, claro que existe o galego, que é falado numa parte da Espanha também, isso mais ainda, é muito mais próximo ao português do que o espanhol, mas essa inteligibilidade assimétrica que a gente tem entre essas duas línguas, elas favorecem certo ponto, mas desfavorecem, dificultam por outras questões. Então assim, as línguas, tanto o português quanto o espanhol, elas têm em comum próximo ali a 90% do seu vocabulário igual ou quase igual. Dentro dessa relação do quase igual do igual, ainda a gente tem os falso cognato, falsos amigos, heterossemântico, essas três questõezinhas aí. E isso acaba gerando também e dificultando a compreensão dessas duas línguas. Então olha só, se a gente tem próximo a 90% de questões similares das duas línguas, esses 10% que sobram aproximadamente são palavras que você vê tanto no português quanto no espanhol que a gente não tem na outra língua, ou então a tradução é completamente diferente, mas é em torno de 10%. Então esses 90% aproximadamente, a gente tem essa questão seguinte, eu vou ler em língua espanhola. Eu estou estudando espanhol há algum tempo, eu consigo compreender tudo, quase tudo. Eu estou ali estudando a língua espanhola, ouvindo áudio, ouvindo vídeo, e consigo muitas vezes compreender boa parte. Por mais que seja um pouco mais difícil que a leitura para a maior parte das pessoas, você tem que colocar uma legenda, mas você consegue compreender muitas vezes. Agora, vejam só, essas duas coisas que eu falei, tanto a parte da leitura quanto a parte da audição, dos 4 sentidos linguísticos, aí o campo, a competência linguística que a gente tem, são coisas que a gente faz numa relação da compreensão. Agora, tanto a escrita da língua espanhola, né, você é português, você é de um país de língua portuguesa, para você aprender o espanhol, uma dessas competências linguísticas, das 4, é a parte da escrita. Se você praticar bastante a escrita, é claro que você vai escrever melhor, mas isso precisa de uma questão de prática, é um outro tipo, é uma outra competência, não está dentro da compreensão, está mais dentro da prática, do desenvolvimento. E a fala é a mesma coisa. O que tem de gente que estuda a língua espanhola, e eu me incluo em parte significativa aí de 15, 20 anos do meu estudo da língua espanhola, que eu não falava muito. Eu mais ouvia, lia, escrevia. Então eu tinha facilidade de ouvir, facilidade de ler e facilidade de escrever. Porém, facilidade de falar foi com o tempo e principalmente gravando vídeos aqui em língua espanhola, viajando para países de língua espanhola e conversando com pessoas de língua espanhola. E mesmo assim, para mim nunca vai ser tão natural quanto é uma pessoa que vive num país de língua espanhola. Então essa frustração é comum. Pessoas que estudam a língua espanhola há muito tempo, leem, escrevem e ouvem, conseguem ouvir relativamente bem, por mais que muitas partes precisem colocar uma legenda por uma questão ali de uma fonética diferente, um vocabulário diferente de um país de língua espanhola, os gírias e tudo mais, mas tem dificuldade de falar. Porque para você falar bem a língua espanhola, você precisa praticar a fala. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês agora. Você tem o hábito de ler livros, artigos, textos e assim por diante em língua espanhola. Lê em voz alta. Você está ali num canto, ali num lugar, tenho vergonha de fazer isso na frente das outras pessoas. Se isole, vai num quarto, vai num canto, você vai ler um artigo em espanhola, leia em voz alta, leia primeiro ali para você compreender em silêncio, depois não precisa gritar, mas leia ali em voz alta para você poder articular
porque isso é uma questão da inteligibilidade, uma parte do seu cérebro que precisa ser desenvolvido, que está relacionado à fala, a parte da fala para você poder desenvolver essa língua. E claro, por mais que você nunca fale igual a um nativo, eu sou professor de língua espanhola, eu dou aula, muito dependendo do tipo da aula, eu dou aula 100% em língua espanhola, eu nunca falo igual ao nativo. E a pessoa de um país de língua espanhola me ouve falando, ela sabe que eu não sou nativo de língua espanhola. Mas isso não é uma questão de problema, isso também não é um erro, porque o sotaque é uma coisa que você carrega com você. É uma coisa que você não vai deixar de ter. Outra dica, além de você ler, vamos supor, você está conversando com uma pessoa que é nativa de língua espanhola ou fluente de língua espanhola, conversando pelo WhatsApp, vou dar um exemplo. Quando você está lá escrevendo... já tô conseguindo escrever bem o espanhol, eu escrevo. O meu amigo colombiano, meu amigo argentino diz que eu escrevo bem. Te dou uma dica, uma outra dica. Converse com ele, combine de vocês gravarem áudio. Aquilo que você escreveu, você vai conseguir gravando o áudio, provavelmente falar mais coisas, porque a fala ela é mais dinâmica, ela favorece essa questão de você conseguir passar mais informações em menos tempo do que você escrever palavra por palavra, por mais que você escreva rápido, e também você está trabalhando um pouco ali a questão da informalidade, e não tem problema. Você pode até tentar falar de uma maneira um pouco mais formal e um pouco mais informal. Os dois você está praticando a língua espanhola e não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de conseguir passar a comunicação. E por último, claro, se estiver interessado em fazer umas aulas particulares de língua espanhola ou língua portuguesa, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, a gente pode falar aí sobre preço das aulas, sobre se quiser fazer um grupo para fazer conversação e assim por diante. Escreve aqui para mim nos comentários, faça perguntas, deixe sugestões e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.